Como você lida com as suas emoções? Na aula de hoje vamos falar sobre alguns estilos, algumas formas de lidar com as nossas emoções. Começando pelo estilo reprimido. Essa é uma estratégia que algumas pessoas usam para lidar com as suas emoções. O que é ser uma pessoa reprimida? É aquela pessoa que guarda os seus sentimentos, guarda suas emoções, dificilmente fala sobre isso. E também, além de não expressar, muitas vezes tenta negar para si mesmo que está sentindo determinada emoção. Então é aquela pessoa que a gente entende ou percebe que ela não está bem e a gente pergunta: o que está acontecendo? E ela diz: nada, não tenho nada, tá tudo certo. E muitas vezes ela pode inclusive acreditar nisso mesmo, né? Então a gente sempre compara o reprimido com uma garrafa que vai colocando ali as suas emoções e deixando bem comprimidas. Qual é a chance de em algum momento isso explodir? Então, não é um estilo saudável de lidar com as emoções. E quem convive com uma pessoa reprimida também acaba tendo impactos, porque pesquisas mostram que estar com uma pessoa reprimida aumenta a nossa pressão arterial, mesmo que a gente não saiba por quê. Nós passamos a não nos sentirmos tão confortáveis, tão bem com aquela pessoa, ou no momento que ela está reprimindo. E também a pessoa reprimida pode ser aquela que tenta negar a emoção negativa, fingir que ela não está acontecendo, então tenta pensar positivo, tenta ver que alguma coisa boa está acontecendo, mas não encara a realidade. Ela finge que está tudo bem quando não está. Então isso não é saudável. E no outro oposto nós temos o ruminador, que também é outro estilo de lidar com as emoções. Então, ao contrário do reprimido, quem é ruminador tende a falar demais sobre aquilo que sente. Então, está sempre despejando as suas emoções, expressando excessivamente. Só que também não de uma maneira adequada, porque o ruminador, ele fica olhando para trás, ele fica ruminando aquilo que já passou e que já aconteceu. Então ele não esquece, ele não se conforma, ele não aceita e ele continua trazendo à tona coisas que já passaram. Então, para quem convive com uma pessoa ruminadora, também não é legal, porque acaba se sentindo mal estando vivenciando essa situação de estar toda hora ouvindo, escutando, se deparando com uma pessoa que não consegue superar as coisas. O ruminador não supera as coisas, ele continua olhando para aquilo que aconteceu e fazendo uma tempestade num copo d'água. É quase isso, tá? E ele traz emoções muito pesadas, geralmente com uma carga emocional muito intensa. E isso também acaba prejudicando os relacionamentos que ele estabelece. Outra forma de lidar com as emoções, que não é saudável, é tentar ser feliz o tempo inteiro. Então, a gente pode ter excesso de uma coisa boa e todo o excesso é prejudicial e é negativo, não é saudável. Quando aquelas pessoas pensam assim, eu tenho que ser feliz e buscam isso de uma maneira desmedida, não se permitem nunca estar tristes, insatisfeitas, frustradas, e todas essas emoções fazem parte da vida também. Então é como se não fosse real. Uma pessoa que quer ser feliz o tempo inteiro não está vivendo na realidade. E a felicidade não é só viver coisas boas. Dentro da felicidade tem o equilíbrio, né, entre as emoções positivas e agradáveis e também as emoções negativas, que tem um fator muito importante na nossa sobrevivência. Todas as emoções importam e nós temos que aprender a lidar com todas elas. Então, evitar as emoções negativas não nos fazem felizes de verdade. Bem pelo contrário, pode ter um efeito pior, né? E em vez de nos tornar mais felizes, nos tornar mais infelizes. Então, temos que ter bastante cuidado com isso. O que nós temos que fazer, então? Nem reprimir, nem ruminar, nem buscar a felicidade a todo custo. Nós temos que ter um equilíbrio e, de vez em quando, agir com um desses estilos, tudo bem. O problema é quando isso se torna um padrão. E aí sim nós vamos ter uma vida que não é saudável. A gente não está usando a inteligência emocional quando a gente fica preso num desses três estilos. Então o ideal é sempre a gente buscar um equilíbrio, né? Então inteligência emocional significa a gente estar consciente das nossas emoções e aceitá-las, agir e reagir
de uma maneira que seja considerada saudável, adequada, tá? E é aprender a lidar bem com todas as emoções, porque as nossas emoções são como um mapa, elas nos guiam na direção correta, sejam as positivas, sejam as negativas. Então, hoje nós entendemos os estilos de como lidar com as emoções e eu gostaria que você pensasse, você usa algum desses estilos em algum momento? Será que às vezes você fica ruminando demais, você fica reprimindo demais, você fica evitando as suas emoções ou tentando ser feliz de uma maneira que não é realista? E aí acaba sofrendo com isso? Então é hora de olhar para dentro de si e buscar mais autoconhecimento. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre isso, sobre autoconhecimento e por onde que a gente começa essa jornada. Até a próxima aula!